conversar agora com o senhor Juan Sebastianes, ele que é engenheiro, professor de Química, vai falar conosco aí também sobre o posicionamento dele, sobre essa petição que ocorre com relação à possibilidade de demolição de prédios da Boys e da preocupação que existe com todo o entorno aqui, professor. Então, além das preocupações ambientais, preocupações de patrimônio histórico, preocupações de mobilidade, preocupações com as coisas que estão ocorrendo, com as mudanças climáticas, as tragédias e tudo mais, eu gostaria de fazer um apelo para os empreendedores que pretendem realmente fazer essa construção, para avaliarem bem, porque eu penso que uma pessoa que pretenda morar num apartamento desse, porque acha que a vista vai ser muito bonita, ele vai lembrar também que tem os eventos aqui no Engenho Central, que em geral tem ruído alto e que lá chegariam até os apartamentos sem obstáculo nenhum, né? Fora isso, quando tem eventos, a mobilidade aqui, que já é complicada, se torna totalmente impossível de você fazer qualquer coisa num prazo curto. Então, pensar bem, será que eles vão ganhar dinheiro com isso? Será que vai ser possível? Quem que vai querer comprar uma coisa dessa para morar? Pensando na paisagem, eu me entusiasmaria, mas lembrando todos os demais aspectos, e mais esse de perturbação do meu sossego para dormir e tudo, eu nunca compraria um negócio desse. Conversar com o Pablo Carajol de Alvage, ele que é historiador e produtor cultural, vai conversar conosco. Você também que está cuidando dessa iniciativa aí, dessa consulta pública, não é isso? Não é uma petição pública para tratar dessa questão aqui da Boys, né, Pablo? Sim, a gente também levantou estudos como o do professor Arquimedes Dutra, que alguns estudos da década de 70, que essa área também tem indícios aqui de povoações indígenas, primitivas que habitaram aqui e que pode ser, portanto, caracterizado como um sítio arqueológico. Portanto, também há necessidade de um laudo arqueológico. Então, todos esses elementos estão sendo reunidos por esse grupo de pessoas e estão sendo apresentados às instâncias que a gente entende que são de direito, por direito, passar por aprovação, estudos de impacto, como ambiental, estudo de impacto de vizinhança, sombreamento, ou seja, todos esses aspectos. E, sobretudo, assim, a comunidade, a sociedade de Piracicaba tem interesses também simbólico do que representa a Fábrica Boys, do legado do Luiz de Queiroz, a importância dele para todo o desenvolvimento da cidade em vários aspectos. Bem, nós vamos conversar com a Karina Neder Petrini, ela que é educadora, musical, artista. É importante ressaltar primeiramente que não estamos nos posicionando contra a demolição somente, porque são 13 prédios e somente alguns serão demolidos e outros serão revitalizados, sobre os quais serão construídas 4 torres residenciais de 90 metros. Nós somos educadoras, arquitetas, empresários, engenheiros agrônomos, somos médicas, assim, uma parcela plural da sociedade que está querendo questionar esse projeto de empreendimento imobiliário. Por quê? Porque a nossa cidade merece o devido cuidado com os prédios históricos, com o tombamento e com a memória dos povos, Não sei se é sabido por todos, mas a lateral inteira que percorre a Rua 13 de Maio, ela é um sítio arqueológico, Onde ainda não foram catalogadas a história indígena e negra da nossa cidade. Chega da gente passar por cima daqueles que construíram esses prédios, de passar por cima da nossa história. Então, conversar com a Eloá Margoni, ela que é da Sodemap, e vai falar a respeito também dessa preocupação que existe com o entorno aqui da Boys, com a Boys, a antiga fábrica, e com essa possibilidade de demolição desses prédios. Qual que é a preocupação da questão ambiental? Bom, a Sodemap é uma entidade que existe há mais de 30 anos em Piracicaba. A preocupação com a questão ambiental é total. Primeiro que isso é uma área de preservação permanente e é uma área já fragilizada, já tem construções, mas isso não jamais nos autoriza a fazer alguma coisa pior, que colocarmos prédios aqui, torres, é de péssima ideia, de péssimo gosto, porque adensaria trânsito aqui no local,
com todas as suas consequências, mais lixo, mais resíduo. E isso aqui precisa se tornar outra coisa, ser reestruturado, tem que ser um parque, nós temos que pensar nos animais silvestres que estão aí, e, enfim, em absolutamente toda a parte ambiental, tá? E sem falar em outras coisas, artístico, patrimônio artístico, cultural, que isso tem que ser feito para a população, embora seja uma área particular. Antônio Golper é arquiteto urbanista e artista plástico. Qual a análise que você faz dessa possibilidade de alteração de todo o panorama aqui da antiga fábrica Boys, com a possibilidade de demolição de torres, enfim, e o que mudaria toda a cena atual aqui dessa região, professor? Na verdade, a gente tem que entender que esse projeto é de uma interferência tão brutal na região que a gente nem consegue dimensionar efetivamente o prejuízo que ele pode causar. A gente tem que compreender que estamos numa área sensível, é uma área que tem diversos prédios tombados aqui, tem o Engenho, tem a Casa do Povoador, nós temos o Salto, temos o Mirante. Isso é um grande benefício que a cidade tem, é uma conquista da cidade, da história da cidade, e que tem que ser preservado no sentido de uso coletivo, principalmente isso, de uso coletivo. Não há, por exemplo, possibilidade de se pensar no projeto impositivo. Um projeto aqui ele tem que ser feito de acordo com tudo que há no entorno, discutido com transparência, com a participação da população, com respeito ao direito do cidadão a uma vida digna, com respeito ao meio ambiente, aos bens históricos, à arqueologia. Aqui é um lugar de muito interesse sobre a identidade da cidade. A identidade do cidadão piracicabano está aqui nesse entorno todo. E uma interferência desse porte vai causar uma cicatriz inimaginável na cidade. Conversar com o Pazé, ele que é artista visual e também engenheiro agrônomo, também está aqui participando, né, dessa discussão com relação a essa possibilidade aqui de demolição de prédios da Boys, possibilidade de construção de prédios residenciais aqui. Qual que é a sua avaliação disso, Pazé? Eu acho que o grande problema é a altura dos prédios, né? Os prédios são imensos, eles vão fazer sombreamento em toda a região, vão descaracterizar todo o conjunto. E essa região toda já é tombada pelo próprio Condepac, né? Toda a beira do rio, o Engenho Central, a Rua do Porto, isso é um conjunto dos mais significativos para a história da cidade, não é? Que ocorre o fenômeno que dá nome à cidade, que é a Piracema, não é? Que é esse fenômeno lindo da natureza, em que os peixes sobem o rio para desovar na parte de cima. Então, no trecho mais visível desse fenômeno, eles querem construir a menos de 200 metros torres de 90 metros de altura. Então é absurdo isso. Eu acho que é a alma da cidade, é o trecho que é a própria alma da cidade. Então é a mesma coisa se quisesse construir na frente da Torre Eiffel, não é? Em Paris, coisas assim, entendeu?